Você se sente cansado? Se você se sente cansado, descansa e continua cansado. Talvez você esteja carregando uma dor da sua família, tentando resolver algo que você não tem autoridade para resolver. Bem, é o seguinte, a pergunta que eu vou responder agora, ela é assim, ó. Por que carregar uma dor da minha família me fez forte, mas me esgotou? Porque sistemicamente, a gente tem um lugar na nossa família. Todos nós somos filhos. E todos nós amamos incondicionalmente os nossos pais, mesmo que tenhamos atrito com eles, mesmo que a gente confronte, porque a gente não concorda com determinadas coisas, ou sofre de ver o sofrimento dos nossos pais, a gente sofre realmente, especialmente da nossa mãe, porque nós guardamos memórias das dores dela, desde quando a gente estava dentro dela, a gente era um pedaço dela. Bem, então esse assunto pode ajudar muita gente. Eu vou responder aqui. E aí eu agradeço por vocês estarem aqui, peço que se inscrevam no canal, que mandem suas perguntas, porque é nesse diálogo, nessa troca, que a gente vai transformando a nossa forma de olhar o mundo e, com isso, transformando completamente a nossa vida, ok? Então, se você puder compartilhar, se inscrever no canal, comentar, enviar sua pergunta, você fará parte dessa roda de aprendizagens e será muito bem-vindo. Bem, na terapia comunitária integrativa, a gente aprende uma coisa muito bonita que tem a ver com isso, que toda ferida, toda dor gera uma pérola, uma competência. É como a ostra, sabe? A pérola é uma coisa tão preciosa, mas ela surge dos desafios. Ela surge quando um corpo estranho entra na ostra e ela se fecha para processar aquele corpo estranho. E nesse processo ela gera a pérola. A gente pode olhar para a nossa vida dessa forma. E então, carregar essa dor, tentar, e não é carregar, gente, no sentido de sentir a mesma dor, não. É carregar no sentido de querer resolver, de ficar focado em querer resolver aquilo, em querer oferecer para nossa família aquilo que faltou para o nosso pai, aquilo que faltou para nossa mãe. E por que que isso desenvolve essa pérola, essa competência? Aí eu vou ser aquele filho que vou amadurecer um pouco mais rápido naquela área, que vou buscar aprender aquilo, que vou muitas vezes escolher uma profissão alinhada com aquilo. Se o problema da minha família é um adoecimento muito sério, eu vou procurar naturalmente o pensar, não, eu vou ser médico, não, eu vou ser enfermeira, não, eu vou ser biólogo, eu vou descobrir a cura dessa doença. Então, até a escolha da nossa profissão, ela tem características de compensação sistêmica, de equilibrar aquilo que falta no nosso sistema, tá certo? Mas aí de onde vem esse peso? De onde vem esse peso? Vem do fato que geralmente eu não estou no meu lugar. Por exemplo, é uma coisa muito comum. Eu penso assim: ah, minha mãe não teve mãe. Minha mãe não teve mãe. Por um motivos, porque minha avó estava muito ocupada com a profissão dela, porque minha avó me deixou, a minha avó deixou, a minha avó deixou a minha mãe com a avó dela, ou deu para adoção, ou minha avó morreu, minha mãe era muito pequena. São todas circunstâncias que geraram na minha mãe uma fragilidade muito grande, uma necessidade de cuidado, de proteção, e eu, desde pequena, tento oferecer isso para minha mãe. Só que quando eu faço isso, quando eu tento compensar algo para minha mãe ou para o meu pai, ou ocupar o lugar deles cuidando dos meus irmãos, e muitas vezes, gente, muitas vezes nós precisamos fazer isso na prática, na vida real, e fizemos. Por isso que é importante ver as competências que essa experiência de vida desenvolveu em nós, para que a gente possa se apropriar dessas competências e fazê-las frutificar, gerar algo de bom na nossa vida. Porque foi assim que aconteceu. Nós realmente vivemos isso. E a gente olhar para isso um pouco além do trauma, porque se a gente fica batendo só no trauma, o nosso cérebro ele não distingue realidade de imaginação. É como se a gente ficasse refazendo, fazendo aquilo acontecer de novo, de novo, de novo. O nosso corpo sente como se aquilo estivesse acontecendo de novo, de novo, de novo. Então, não é, aquilo aconteceu, mas eu não preciso fazer com que aquilo se torne um refluxo.
ficar me machucando com aquilo de novo e de novo e de novo. Posso fazer isso diferente? Talvez sim. Talvez valha a pena investir nisso, do que continuar repetindo. É como sabe quando a internet trava? Ou quando a televisão às vezes travava e a cena ficava repetindo assim, sabe? A gente faz isso. A gente faz isso quando a gente fica só nesse refluxo do trauma. Então, é carregar uma dor da minha família, querer resolver essa dor, vai gerar competências em você. Mesmo talvez competências que você ainda não tenha reconhecido, trazido para sua consciência, mas desenvolveu competências em você. Entendeu? E por que que isso cansa? Porque você não está cuidando da sua história. Você está cuidando da história da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Compreende? E cada um de nós está aqui para viver a própria experiência. E o tempo que a gente tem, a energia que a gente tem, ela, ela é direcionada. E se ela é direcionada para cuidar da minha mãe, eu fico com pouca energia para cuidar da minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer as duas coisas. Então, eu nem estou plena em uma e nem plena em outra. É como dizia Jesus, né? Uma terra dividida não chega a lugar nenhum. Estou rindo, gente. Mas quem de nós não passou por isso? A questão é quais de nós conseguiu tomar consciência disso e dar um passo além. Isso não significa deixar de ser suporte para os nossos pais, abandonar os nossos pais, deixar de, por exemplo, fazer algo que dê para minha mãe a sensação de que eu continuo, de que eu estou aqui, de que ela pode contar comigo e de que eu sou grata pela minha vida, sabe? É, às vezes a pessoa fala assim, ai, alguém fez a constelação e parou de visitar os pais. Ai, gente, não é por aí. A questão não é o externo, a questão é o interno, a sua postura interna, compreende? Então, assim, ajustar os comportamentos, ajustar a sua gestão de tempo, porque às vezes um filho com 50 anos e ainda se sente obrigado a almoçar todo dia na casa da mãe, sabe? Ele tem lá a esposa dele, a casa dele, os filhos dele, mas todo dia ele precisa almoçar na casa da mãe. E a esposa se ressente disso. Então, são N contexto, N situação. Por que isso me esgota? Porque eu estou jogando em dois times ao mesmo tempo. É como se eu estivesse andando na minha vida com uma perna só. Uma perna está na minha mãe, está na vida dos meus pais, e a outra perna está na minha vida. Não, o jeito que é mais saudável e que você sente que os recursos que você tem são suficientes para você lidar com o seu dia a dia é quando as minhas duas pernas estão na minha vida. Mas os meus pais fazem parte da minha vida, a minha família faz parte da minha vida. Mas eu já sou um adulto agora. E aí, a prioridade, a minha responsabilidade maior é com a minha família atual. Continuo tendo responsabilidade com a minha família de origem. E vou lidar com isso, mas de uma forma que não retire totalmente a minha energia da minha família atual, da minha vida atual. Estar esse lugar de presença. Isso às vezes funciona muito mais, porque às vezes eu diminuo a frequência, mas quando eu estou inteiramente. Eu estou com uma leveza, eu estou com um acolhimento, eu estou com uma capacidade de compreensão maior, de respeito maior. A coisa gera menos conflito do que quando eu faço me sentindo obrigado, porque eu tenho obrigação, como eu sinto que eu me sinto preso, amarrado naquilo. Então, cada situação é uma situação, tá ok? E vale a pena averiguar. E aí, quando eu faço isso, tem no nosso blog um artigo sobre a reverência. Busquem lá no blog do Instituto Rosa da Terra, tem um artigo sobre a reverência. A reverência é um exercício sistêmico, gente, que serve para tudo. E daí, quando eu senti que eu estou muito cansada, que está muito pesado para mim, eu faço a reverência diante da minha família e vou para o meu lugar. O meu lugar é o meu momento na vida, é o meu momento no palco, é a minha história, minha vida pessoal, a minha, a minha, o meu momento de viver. Eu falo que é o meu momento de viver a minha hora no palco da vida.
Sim, e eu faço isso com menos cansaço, com mais leveza, com mais alegria, com mais prosperidade, se eu estou plenamente aqui, mas apoiado no que veio antes. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu honro a minha família, e sou grata pelo que eu recebi e faço a minha parte para contribuir para que tudo fique bem nessa família, mas sem me sacrificar, sem sacrificar o meu momento presente. É uma questão de prioridades. Às vezes a prioridade é socorrer alguém da minha família. Isso é diferente, combinado? Então, quando eu consigo olhar para isso assim, dessa forma mais ampla, eu não me sinto preso a nada, não me sinto obrigado. Eu vou fazer porque aquilo faz parte do momento, faz parte do que é prioridade naquele momento. E o que não é prioridade, tudo bem. Tem outras pessoas podem cumprir essa função. Às vezes também eu não percebo, mas eu sinto como se só eu fosse capaz da família. Quantas vezes eu vejo um irmão que realmente não dá espaço. Ele fala, ah, mas a minha mãe quer só eu. Por que que a sua mãe quer só você? Os outros filhos também estão ali, também são filhos e também podem fazer a sua parte. Então a gente olha muito para isso, porque são muitos aspectos envolvidos. E a gente não faz nada à toa. Mesmo aquilo que eu estou fazendo e está muito pesado para mim, se eu prestar atenção, perguntar por que que eu me coloco nesse lugar? O que que isso me oferece? Ah, a sensação de que eu sou melhor, de que eu sou especial, de que, sei lá, algum ganho eu tenho isso, sabe? Alguma coisa isso me traz. Para ter um custo tão alto às vezes e mesmo assim eu persistir. Muitas vezes isso destrói o casamento. Entendeu? Você não é marido, nem eu sou esposa do meu pai, nem você é marido da sua mãe. São lugares diferentes, funções diferentes. Quando a gente está ocupando inconscientemente dois lugares ao mesmo tempo, o primeiro sintoma é um cansaço muito grande, um peso nas costas muito grande. Tá, ok? O nosso corpo fala, ele traz mensagens. Bem, no nosso blog nós temos muitos artigos sobre isso, no Substack também. A gente, na verdade, são temas que se repetem e a gente vai olhando eles para um ângulo, para outro ângulo, até que a gente vai se aproximando deles e que eles vão se tornando menos desafiadores para nós. Um abraço e até a próxima. Inscrevam-se no canal, se chegaram até aqui, e você é muito bem-vindo, sempre.